Bom dia, bom sábado. Prazer estar aqui com vocês. Agradeço, Maurício, pelo convite. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Carlos. Atualmente estou como pastor do colégio aqui de Piracicaba. Estou com a minha esposa e meus 2 filhos ali atrás, a Lília, a Laura e o Pedro. É um prazer estar aqui com vocês. Já estive algumas vezes, principalmente no Conexão Jovem, algumas vezes. Sempre bom estar aqui com vocês. E hoje eu vim aqui para estudar a Bíblia com vocês. O livro de Neemias. Já convido vocês a abrirem no livro de Neemias. Um livro que eu gosto muito. Livro de Neemias. Se você tem a Bíblia parecida com a minha, perto da página 340. Acharam? Livro de Neemias. Vamos fazer mais uma oração? Santo e bom Pai, com a Tua palavra em mãos, mais uma vez suplicamos aqui a presença do Teu Espírito Santo e nos auxilie aqui no entendimento. Em nome de Cristo, amém. Na minha Bíblia diz assim, as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã. Você vê que Neemias começa aqui o livro dele, ele falando, ele dá vários dados com relação ao tempo e à geografia. Isso é muito importante quando entendemos que o livro de Neemias é um livro que conta uma história, né? E esses relatos aqui, essas informações são muito importantes. No verso 2 assim, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda as alianças e a misericórdia para com aqueles que te amam e guarda os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus filhos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Verso 7. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que eu tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Verso 10. Esses ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. E Neemias termina esse capítulo falando, neste tempo eu era copeiro do rei. Eu vou ter uma projeção aqui. Eu estou sem o passador está onde? Bom, o título desse sermão, eu coloquei assim, a verdade. A verdade. A história fala aqui que Neemias, nesse período, ele servia como copeiro ao rei Artaxerxes. E ele fala que ele recebeu a visita de alguns amigos, de alguns da sua parentela, e veio um dos seus irmãos chamado Anani. E ele vem visitar Neemias. E fala que quando ele chega ali, eles se encontram, Neemias faz uma pergunta. Como está?
o meu povo? Uma pergunta óbvia e comum de uma pessoa que tem os parentes morando longe. Não sei quantos aqui tem a família morando longe. Eu agradeço a Deus que eu tenho a minha família pertinho de mim, aqui em Sorocaba, né? Meus pais, meu sogro, minha sogra, todos moram em Sorocaba. E nós sabemos, por que eu agradeço a isso? Porque como um pastor, você sabe que pastor não tem rumo, né? A maioria dos pastores tem, às vezes, os pais em outros estados, e eu tenho eles aqui pertinho. E amanhã eu vou receber a visita de todos eles não, dos meus pais e dos meus sogros, né? Meu sogro e minha sogra. Vão vir aqui almoçar com a gente amanhã. Pertinho. Toda hora a gente está se vendo, ou eles vêm aqui, ou nós damos um pulinho lá. Mas eu tenho, por exemplo, a minha avó que mora lá em Pernambuco. E meu avô que mora lá em Pernambuco. Eles não usam WhatsApp. Meu avô está com 94 anos. Ele não tem Facebook. Mas eu tenho meus primos que moram lá perto. E de vez em quando eles mandam notícias. E quando fica um tempinho sem postar uma foto do vô ou da avó, a gente pergunta, e aí, como é que eles estão? E é tão bom quando a gente recebe a notícia, ó, eles estão bem. Há pouco tempo, um tio meu ele veio a serviço para Curitiba, e ele veio passando em várias cidades, ele trabalha com vendas, e ele ia passar aqui em Limeira, e ele é de lá, ele falou, ó, vou passar aí em Limeira. E na baldeação ele falou assim, a gente se combinou de se encontrar na rodoviária de Limeira. Eu dei um pulinho lá, encontrei ele, fazia anos que a gente não se via, foi ali uns 10 minutos, conversando com ele, e e o vô, e a avó? Eu perguntava para ele, ele falou assim, ó, o vô e a avó tá bem, mas vai lá vê-los enquanto eles estão vivos. Faz mais de 10 anos que eu não vejo meu vô e minha avó, pessoalmente. Agora, a gente vê Neemias fazendo essa pergunta para um de seus irmãos, e ele fala assim, ó, o nosso povo está numa grande miséria. Imagine como que ficou aqui o coração. O texto bíblico fala ali que ele ficou triste, ele chora, ele lamenta, ele ora a Deus, e você vê uma sinceridade muito grande nesse capítulo. Interessante, por que eu coloquei aqui a verdade? Porque às vezes, nós como seres humanos, como pessoas que às vezes vivemos muito de aparência. Às vezes as pessoas te perguntam, e aí, como é que você está? E você fala, está tudo bem. E na verdade, não está tudo bem. Às vezes está passando uma tremenda dificuldade e no dia a dia as pessoas dizem, e aí, tudo bem? E você fala, tudo bem. E não está tudo bem. É muito importante que nesse capítulo, os irmãos dele, ali Anani, falou assim, disse o quê? Ele disse a verdade. Esse momento da história aqui do capítulo 1 de Neemias, ele relata praticamente um dos últimos eventos, assim, grandes eventos, importantes do Antigo Testamento. Se a gente pegar ali os últimos 100 anos de história registrada do Antigo Testamento, nós vamos ter aqui na sequência ali, ó, o início do domínio persa, quando cai Babilônia, a gente vai ter isso ali no capítulo 5 de Daniel. Ciro, faltou um ali, Ciro, o imperador persa, ordena a volta dos judeus no ano 535, a gente tem o início da reconstrução do templo, e a reconstrução das muralhas de Jerusalém, elas ocorrem aqui, ó, no ano 444 a.C. Praticamente ali o último grande evento registrado no Antigo Testamento. Depois nós sabemos que ficou mais ou menos ali 400 anos sem nada escrito por um profeta de Deus. 400 anos sem nenhuma revelação escrita, onde Deus ficou ali em silêncio. Mas esse aqui foi um dado importante, a reconstrução das muralhas, e era nessa época que Neemias conta essa história, foi quando isso aconteceu. E aí a gente vê assim, ó, a pergunta de Neemias, como está o meu povo? E a resposta foi, o seu povo está numa grande miséria. Alguma vez alguém já te disse uma verdade e essa verdade te doeu? Porque Anani podia ter omitido a verdade. Ele poderia falar, está tudo bem. Ele não podia ter dito isso? Neemias era o que? Era um copeiro, um empregado de honra para aquela época, né? Serviu o rei Artaxerxes, era de honra. Ele não ia poder sair dali para fazer, ele não ia poder fazer nada. Aos olhos humanos, ele não poderia fazer nada. Talvez como irmão falar, ele não vai poder fazer nada? Por que eu vou dar problema para ele? Para que eu vou falar? Né? Para que eu vou deixar ele triste? Só que a Anani fala, o seu povo está numa grande miséria. E às vezes a verdade dói. E tem uma história que eu sempre conto para os meus alunos.
quando eu falo sobre verdade ou mentira. Porque eu sempre digo o seguinte, e se eu perguntar aqui, talvez meu filho responda lá, quem que é o pai da mentira? Satanás. Sempre quando eu falo na igreja assim, quem é o pai da mentira? Satanás. A Bíblia é bem clara. E às vezes nós contamos mentirinhas, se é que existe tamanho, mas mentira é mentira. E o ser humano, ele é craque em contar mentiras. Se eu fizer começar a relembrar o meu passado e começar a lembrar de algumas mentiras, eu vou poder escrever algumas. E é muito fácil enganar as pessoas. Eu posso chegar aqui e falar assim, olha, desde criança, eu sempre sonhei ser pastor. E talvez aqui muitos, eu acabei de falar e já acreditaram. Eu acabei de dizer uma mentira. Eu nunca sonhei em ser pastor. Hoje, eu ser um pastor, eu falo que é uma providência divina, mas eu não queria ser pastor. Mas hoje, se perguntar para mim, você quer deixar de ser pastor? Eu vou falar assim, não. Eu não planejei ser pastor, mas eu acredito que esse é o plano de Deus para a minha vida. E se esse é o plano de Deus para a minha vida, eu não quero jamais deixar de ser um pastor. Para vocês terem uma ideia, isso vai lembrar de uma mentira que eu disse no passado. Eu senti o chamado para ser pastor, mas eu sempre tinha medo. Eu já tinha meu trabalho, já estava casado, já tinha uma filha, sonhávamos com o segundo filho, estávamos levando a nossa vida normal em Sorocaba. E um dia veio o chamado, e eu falei assim, não vou ser pastor, Senhor. Passou um tempo, não. E eu lembro que vinha sempre os teologanos fazer estágio na igreja, e contava aquelas histórias da faculdade de teologia, contava aquelas histórias de colportagem, e eu falava, eu não quero isso para mim não. Estou fora, isso aí é difícil demais para mim. Eu lembro que um dia nós fomos numa vigília, e a minha desculpa que eu sempre dava, eu já vou fazer 30, eu tinha 28, 29, foi quando isso aí ficou mais forte na minha vida, eu sempre falava assim, eu já vou fazer 30 anos, eu vou terminar a faculdade com quantos anos, né? E dava essa desculpa. Um dia eu vou numa vigília e um pastor está falando assim, ó, quando eu ia fazer 30 anos, Deus me chamou para fazer teologia e eu fui, e hoje eu sou um pastor. Minha esposa olhou para mim e falou assim, olha, ó, mais um chamado de Deus. E naquele dia nós chegamos em casa e eu combinei com ela, né? Deus falando lá e a mulher buzinando aqui, né? O homem sabe como que é isso, né? Eu falei para ela, tá bom, eu não vou fazer teologia, eu vou prestar o vestibular, porque até você prestar o vestibular, tranquilo, o difícil é você passar, né? Na época era 1000 candidatos, quase para 100 vagas. E eu falei, eu vou prestar esse vestibular. Fui lá na internet, fiz a inscrição, imprimi o boleto, só que a inscrição só é válida quando você paga o boleto. Chegou no último dia para pagar aquele boleto da inscrição do vestibular para teologia, eu almocei com ela, e ela falou, minha esposa, né, ela falou assim, você já pagou aquele boleto? Eu falei, não, mas à tarde eu vou no banco, a gente tinha uma microempresa em Sorocaba, eu tenho que pagar uns negócios da empresa à tarde, e eu pago o boleto. Irmãos, eu estava contando uma mentira ali. Eu não ia pagar boleto nenhum. Eu estava enganando ela, achando que estava enganando a Deus. E à tarde eu fui no banco e o boleto ficou lá na gaveta do escritório. Eu falei, não vou pagar isso não. Cheguei em casa à tarde, à noite nós fomos jantar. Aí minha esposa, na hora do jantar, ela fala assim, e aí? Pagou lá o boleto? Hoje era o último dia. Eu falei assim, poxa, filha. Chamar ela de Fia, né? Poxa, Fia. Outra mentira. Eu esqueci. Ela falou assim, ai, querido, como eu sabia que você ia esquecer, eu paguei para você o boleto. E ela pagou o boleto e eu passei naquele bendito vestibular. E hoje eu sou pastor. Né? E agradeço a Deus por ela ter feito isso e por Deus ter me chamado. Né? E Deus vai conduzindo. E a gente às vezes quer viver de mentiras, só que Deus sempre vai mostrando o quê? A verdade. Eu lembro num outro episódio que marcou muito a minha vida com relação à mentira. Eu lembro que uma vez, eu tinha ali o quê? 19 para 20 anos. Eu tinha acabado de comprar meu primeiro carro, um Gol Bola. Logo que saiu o Gol Bola, né? Comprei meu carro, Gol, nossa, semi-novo carro. Eu era novo, meu pai falou assim, ó, filho. Meu pai era metalúrgico, trabalhou 30 anos na mesma empresa. E eu lembro que ele falava assim, ó, é seu primeiro emprego, não precisa ajudar em casa.
Eu já ia falar, ele vai querer que eu pague a conta de luz, pelo menos, né? Ele falou, não precisa ajudar em casa, faz o que você quiser. Eu falei, eu quero comprar um carro. E meu pai falou assim, o seu salário só dá para prestação, você sabe, né? Eu falei, eu sei, mas o senhor me ajuda? Ele falou, vai lá que eu te ajudo. Eu lembro que eu comprei meu primeiro carro, e quando a gente compra o primeiro carro, a gente lava o carro quase todo dia, né? Agora, depois de um tempo, meu carro uma vez por mês e está só o pó lá. Mas eu lavava aquele carro, eu lembro que um dia, eu lavando o meu carro, minha mãe tinha um cachorrinho, um poodle, ela tinha ganhado de presente de aniversário, alguma coisa assim, ela gostava muito, até hoje ela gosta de cachorro. Eu lembro que aquele dia, eu lavando o carro, o cachorro saiu, e ele ficou andando ali. Terminei de lavar o carro, sequei, encerei, tudo bonitinho. Na hora que eu vou dar uma ré para guardar o carro, eu só escutei um latido do cachorro. O cachorro estava dormindo atrás da roda, e eu, acidentalmente, atropelei o cachorro da minha mãe. Nossa, eu olhei ali o cachorro, eu fui lá, peguei, tentei ainda sacudir ele para ver se, não sei, né? E o cachorro estava morto. Eu não sabia o que fazer. Na hora que deu, era de logo depois do almoço, deu umas 4 horas, meu pai chegou ali. Eu falei, pai, aconteceu um acidente, eu atropelei o cachorro da mãe, contei para ele, meu pai, e agora? Minha mãe estava trabalhando também. Aí meu pai falou assim, faz o seguinte, enterra o cachorro lá no terreno, que eu vou ver o que eu faço com a sua mãe. Fui lá, enterrei o cachorro no terreno perto de casa. Deu umas 6 horas, minha mãe chegou. Quando minha mãe chega em casa, ela já chega suviando, chamando o cachorro. Ai, meu pai, já fui pro meu quarto, né? Aí minha mãe chegou, meu pai ali na sala. Meu pai bem cara de pau, né? Minha mãe fala assim, cadê meu cachorro? Meu pai, não sei não, quando eu cheguei ele não estava aqui não. E eu já perguntei pro Carlos onde está, ninguém sabia do cachorro. E meu pai fala assim, provavelmente, olha meu pai, mente brilhante, provavelmente ou alguém roubou ou ele passou pelo buraco do portão. E eu só ouvindo lá do quarto, né, fiquei na minha. Passou um tempinho, minha mãe ficou triste ali, falou, puxa, meu cachorro. Ela foi tomar banho, nós jantamos, de repente eu percebi a mãe colocando um tênis, se arrumando para sair. Meu pai, onde você vai? Minha mãe, eu vou procurar o meu cachorro. Que se ele fugiu, ele está aqui perto, alguém deve ter guardado. E minha mãe saiu para procurar o cachorro e meu pai deixou. Eu falei, pai, o cachorro está morto, pai. Eu sei, mas deixa, ela vai voltar já já. Passou um tempo, quase 1 hora depois ela volta. E meu pai ainda pergunta, né, achou o cachorro? Nada do cachorro. Chegou no segundo dia, ela fez o mesmo ritual. Banho, janta, tênis no pé e foi procurar o cachorro. Pai, você vai deixar a mãe procurar o cachorro? Segunda noite. Foi. Meu pai falou, amanhã ela não vai mais. Chegou no terceiro dia, ela fez o mesmo ritual. Na hora que ela estava saindo, meu pai falou assim, senta aí. O que foi? Você não vai sair atrás de cachorro? Não, eu vou. O seu cachorro morreu. Minha mãe, como assim? Seu filho atropelou o cachorro. Nossa, na hora minha mãe mudou o semblante, começou a chorar, parecia que uma pessoa tinha morrido. A mentira adiantou de alguma coisa? Não. E ela ficou com muita raiva da gente, porque a gente permitiu ela 2 dias procurar aquele cachorro morto. A mentira nunca vale a pena. E a gente vê ali no caso de Neemias, não houve mentira, houve o quê? Verdade. Doa a quem? Doer. A verdade, ela é o quê? Ela é necessária. Ninguém gosta de viver uma mentira, ninguém gosta de viver enganado. E a gente vê a história. A cidade de Jerusalém já fazia um bom tempo, quase 100 anos, que eles já tinham voltado para casa. Era para estar as muralhas levantadas, a porta no lugar. Mas como a cidade estava? Estava em ruínas. Opa, volta aqui. Era para estar assim, mas estava assim. O relato bíblico fala que os muros estavam derrubados e as portas queimadas. Estava na miséria. E aí, pior de tudo, né? Não é nem a parte material, são as pessoas. Fala assim, o povo de Neemias estava passando por uma grande miséria. Isso deixou Neemias bem chocado. Aí a gente vai ver algumas reações de Neemias. Fala lá que Neemias, ele chora, ele lamenta, ele jejua e ele ora. E na oração nós vamos ver uma sequência ali na oração dele também. Primeiro ele reconhece a grandeza de Deus, depois ele confessa os pecados e depois ele começa a fazer os seus pedidos. Olha só a sequência. Reconhece quem Deus é, confessa os pecados. Agora sim, Neemias pede. Aí você fala, mas o que aconteceu na história? A história fala que, no capítulo 2 em diante, nós não vamos ler, mas fala que
capítulo 2, só o verso 1. Olha o que está falando ali, ó. No mês de Nisan. No capítulo 1 fala que ele recebe a notícia no mês de Quisleu. E o mês de Nisan, de Quisleu a Nisan, já havia passado 3 meses. Do capítulo 1 para o capítulo 2, passaram ali de 3 meses a 4 meses. Porque o mês de Quisleu é o 9º mês e o de Nisan é o 1º mês. Então, mais ou menos ali, 3 meses ali. Da notícia até o episódio do capítulo 2. Diz que durante 3 meses, Neemias disfarçou a tristeza perante o rei Artaxerxes. Porque como copeiro, ele sempre tinha que aparecer como? Com um semblante no rosto. Bom. Sabe como um vendedor, quando chega numa loja, e você sempre quer que o vendedor te atenda como? Sorriso no rosto. Ninguém gosta de chegar numa loja para comprar uma coisa e o semblante do vendedor é aquele cara mal encarado. Parece que ele está fazendo um favor para você. Né? Você gosta de ser o quê? Bem atendido. A mesma coisa acontecia com Neemias. Ele tinha que aparecer perante o rei. E olha só, na cabeça do rei, Neemias estava na melhor função do mundo, servindo o rei. Isso no capítulo 2, ele chega no mês ali de Nisan, ele chega como triste. Fala que 3 meses depois, durante 3 meses ele conseguiu disfarçar. Um dia ele fica distraído e ele apareceu com um semblante caído perante o rei. Diz que o rei olha para ele e fala: Neemias, o que está acontecendo? Se você ler na sua casa depois do capítulo 2 inteiro, lá fala assim que Neemias, ele temeu, ele teve medo, só que ele ora rapidamente e responde ao rei. Ele fala: rei, como eu poderia estar feliz se meu povo está numa grande miséria? E o que dá para entender no capítulo 2, que o rei gostava muito de Neemias, que o rei fala assim: Neemias, o que eu posso fazer para te ajudar? E Neemias, no espírito de oração, ele fala: me permita voltar para minha terra e ajudar meu povo. E o rei fala: só isso? Neemias: não, eu preciso de autorização por escrito. O rei: só isso? Não, eu preciso que você me mande uma escolta armada. Mas para quê? Porque eu também preciso de recursos financeiros. Olha o que ele pede: autorização para ir embora, recursos financeiros, autorização escrita e uma escolta armada. E o relato bíblico ali no capítulo 2 fala: tudo que Neemias pediu, o rei deu. E Neemias volta para a terra dele agora. Né? A gente vê ali a resposta de Deus atendendo a oração. Neemias é informado da condição do povo, ele ora, Deus ouve a oração, Deus prepara os meios, Neemias é enviado. Diz que quando ele chega lá em Jerusalém, ele não chega e vai fazendo as coisas de qualquer jeito. Diz que ele foi rodar a cidade, ele foi planejar por onde eu começo. E ele planeja tudo ali. Aí agora ele chama o povo, ele prepara o povo, ele anima o povo. E o povo fala: vamos, vamos. Porque um homem que era empregado chega com todo aquele dinheiro, com todos aqueles recursos materiais. E agora o povo se anima. Só que é o seguinte: quando você quer fazer algo grande para Deus, sempre vai ter alguém no meio querendo desanimar. Sempre vai ter alguém dizendo assim: não vai dar certo. E servir esse Deus aí que guarda o sábado, sai fora. Você vai perder o seu trabalho. E sempre que você querer reparar as brechas, e olha que interessante, Neemias, um dos último relato aqui, vamos dizer, histórico do Antigo Testamento, fala sobre reparar as brechas, reparar as muralhas do povo de Deus. Nós vivemos os últimos tempos da história da humanidade. E sabe qual é a nossa função hoje? Reparar as brechas da verdade. E você sabe qual que é a última brecha que vai ser restaurada? É a verdade do sábado. Mas isso aí é um outro sermão. Mas o último tijolinho a ser colocado na reconstrução das muralhas que protege o povo de Deus tem a ver com o sábado. O inimigo tenta desanimar, tenta enganar, mas eles não conseguem. Ele diz que assim, o povo persiste e o muro é terminado. Olha esse verso, Neemias capítulo 6, o verso 15 e o verso 16. Diz assim, ó: acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Opa. Estou apanhando isso aqui.
Está pulando 2, não é para pular. Para aqui, isso. Eu quero que vocês derem atenção aqui, ó. Lembra da história do povo de Israel? Eles vão parar no cativeiro babilônico, certo? Depois vem o Império Medo-Persa. No ano 457 ali, eles recebem a ordem para voltar para Jerusalém. E nós estamos vivendo aqui no ano 444, a época de Neemias. Ou seja, o povo ficou 70 anos no cativeiro, eles voltam para casa e ficam 92 anos vivendo uma grande miséria. 92 anos fazendo as coisas conforme os homens achavam que devia ser feito. E não acontece o quê? Nada. Deus atua. E o que eles não fazem em 92 anos, Deus faz em 52 dias. Agora sim, eu quero que você leia comigo esse texto de Neemias. E esse texto de Neemias é para você refletir, tá? É um texto reflexivo. Esse fundo musical é para ajudar você a partir também da parte razão e a emoção e você fazer um pouco de reflexão. O que você está fazendo da tua vida? Fala assim, ó. No capítulo 6 fala da conclusão. Mas por que isso foi possível? Aqui fala. No capítulo 4, verso 16. Fala assim, daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por detrás e por toda a casa de Judá. Olha o que está falando, só no verso 16. Diz que a metade dos jovens estava ali assentando tijolos, e a outra metade estava ali preparado para a guerra. Por quê? Porque os inimigos estavam onde? Em volta. A qualquer momento, Jerusalém poderia ser atacada e a obra ser parada. Se você continuar lendo ali, vai falar assim, tinha os tocadores de trombetas também, que servia para quê? Para dar o quê? Sinal. Se o inimigo apontasse, alguém dava o sinal. Resumindo a história, estava todo mundo envolvido. Olha agora, todo o povo envolvido, e o que aconteceu? Um milagre. Um milagre. Pergunta para você refletir. Deus tem uma obra para você fazer. E a pergunta, o que você vai fazer? Vai ficar sentado, acomodado? Ou você vai pegar a colher de pedreiro? Ou você vai pegar, caiu aqui, a lança, o escudo. O que você vai fazer? É muito comum as pessoas reclamarem e não fazerem nada. Eu vejo às vezes alguns alunos, falo isso porque eu trabalho na escola, e eu pergunto para eles, como vai ser o final do ano? Principalmente o pessoal do ensino médio. E alguns falam, eu quero fazer medicina, eu quero fazer direito, quero fazer engenharia, quero fazer um monte de coisa. E o que eles estão fazendo hoje para lá na frente passar? Alguns estão se esforçando, mas muitos não estão fazendo nada. Alguns pensam assim, preciso arrumar um emprego melhor. Preciso ganhar um pouco mais. O que está fazendo? Não estou falando todos, mas muitos não estão fazendo nada. Nossa, eu queria evangelizar a cidade de Piracicaba, eu queria que o maior número de pessoas aqui soubesse que Jesus vai voltar. O que eu estou fazendo? Muitos não estão fazendo nada. Nada. Nós queremos as bênçãos de Deus, queremos, muitas vezes, os milagres de Deus, mas não fazemos nada. Sabe, Deus não precisa de você, mas Ele quer você envolvido nesse trabalho. Deus não precisa, mas Ele quer. Jesus disse certa vez assim, a vontade do meu Pai que me enviou é que nenhum se perca,
Mas, infelizmente, o próprio Jesus perdeu um entre os 12. E aí eu faço uma pergunta. O que é impossível para Deus? O que é impossível para Deus? O que é impossível para Deus? Quem se atreve? Tem uma coisa que é impossível para Deus. Tomar a decisão no teu lugar. Tem coisa que só você pode fazer. E conhecendo a Bíblia, conhecendo que Deus respeita o seu livre-arbítrio, eu falo, tem uma coisa que é impossível para Deus. Tomar a tua decisão. Sabe? Falei para vocês que eu não queria ir fazer teologia e ser pastor. Eu lembro que quando eu fui para o colégio, muitas pessoas falaram assim, Carlos, você é casado, você tem uma menina pequena, como você vai se sustentar lá? Não sei se vocês sabem, mas o curso é integral. Não sobra tempo para trabalhar. Eu falava assim, eu sei disso. E é por isso que eu não queria. Eu não sei como vai ser. Sabe, logo depois que eu soube o resultado que eu passei no vestibular, minha esposa chega em casa e fala assim, eu tenho uma boa notícia. Eu falei, qual? Estou grávida. Nós estávamos sonhando com esse segundo filho já. E ela chega ali na mesma época que eu passei no vestibular, na mesma semana, ela fala para mim, estou grávida. Sem recursos, porque quem trabalha por conta, a única coisa que tem é um capital de giro, que você compra e vende. Quando você para uma empresa, a única coisa que sobra é boleto para pagar. O que nós tínhamos estava investido. Eu lembro que deixei a empresa na mão dos meus pais, fui para o colégio, sem recurso nenhum. E Deus foi abrindo as portas. Foi abrindo as portas. O meu sonho era, eu falava, Deus, eu não quero ficar aqui 6, 7, 8, 9 anos, como eu vi alguns lá penando. Eu falei, Deus, por favor, se eu for fazer essa faculdade, que seja em 4 anos. E Deus permitiu que a minha formatura acontecesse em 4 anos. Porque eu sou bom? Não. Porque Deus é bom. Mas eu vou falar para vocês, não foi fácil. Eu não vou contar detalhes aqui do que aconteceu lá. Mas eu posso falar uma coisa. Eu e minha esposa, nós tínhamos uma coisa em mente. Nós vamos estudar. E minha esposa ainda fazendo faculdade de pedagogia. Grávida, uma menina de 4 anos, um esposo fazendo teologia em tempo integral ali. Eu lembro que quando chegou no 2º ano, o menino, nosso bebê já tinha nascido. Pedrinho nasceu em julho. Ele nasceu no dia 7/7. Nasceu selado, né? Tinha que ser. E eu lembro que chegou no ano seguinte, minha esposa arrumou um serviço. Ela fazia pedagogia e ela arrumou um serviço ali numa escola de educação infantil. Só que a escola de infantil era bilíngue. Tinha que saber inglês. E ela não sabia inglês. E ela foi chamada ali para substituir uma professora no maternal. E ela falou, eu não tenho inglês. Aí a diretora falou, vai ser provisório, vai ser uns 15 dias só. E o inglês aqui é o básico. A gente trabalha com maternal só os comandos, né? Para eles irem se acostumando com a língua. E eu falo que Deus deu o dom de línguas para minha esposa ali. Porque ela trabalhou ali os 15 dias e depois de um tempo ela foi chamada como professora efetiva daquela turma. Arrumou um serviço numa escola de inglês sem saber inglês. Tá bom. Eu arrumei um serviço também. E no meu serviço, a pessoa sabia da minha situação, ele falou assim, você tem que cumprir produção. Você pode vir trabalhar a hora que você puder. Aí eu falei, como assim? Se você puder vir trabalhar à noite, você vem à noite. Se você puder vir à tarde, você vem à tarde. Se você puder vir ao domingo, você vem ao domingo. Eu vou te dar uma ordem de serviço e você tem que produzir as ordens de serviço. Eu falei, sério? O que é isso? Milagre de Deus. Uma pessoa que não me conhecia me dá um serviço para trabalhar na hora que desce. E eu falei, olhava para o céu e falava, Deus, só o Senhor para fazer um negócio desse. Só que eu e minha esposa tínhamos algo em mente. 2 crianças em casa pequena. Fia, e as crianças? Minha rotina era assim, ó. Eu ia de manhã para a faculdade,
levava a minha filha e minha esposa ficava com o pequeno. Eu chegava meio-dia, pegava o pequeno com a minha esposa ia trabalhar à tarde até às 6. 6 horas eu passava no serviço da minha esposa, pegava ela, deixava com as crianças em casa e à noite eu ia trabalhar. Chegava em casa às 11 horas mais ou menos, ia dormir para levantar às 3, 4 horas para estudar, para depois ir para a faculdade de manhã. Foram 2 anos e meio, quase 3 anos assim. E você me pergunta, como você conseguiu? Eu falo assim, não sei. Eu não sei. A única coisa que eu fiz foi, eu me dispus a trabalhar. E Deus fez a parte dele. Deus fez a parte dele. Queridos, não sei o que te aflige hoje. O que eu sei é de uma coisa, as pessoas estão sofrendo. Talvez aqui tenha alguém sofrendo. Eu falo porque todo dia eu faço culto naquela escola e sempre tem um funcionário, um professor, um aluno falando de alguém que está com câncer na família, alguém que está desempregado, alguém que está se separando. Eu não sei qual que é a sua luta, a sua dificuldade. O meu apelo para você nessa manhã, faça alguma coisa. Confie em Deus e Deus fará a parte dele. Que Deus abençoe todos vocês. Vamos orar? Santo e bom Pai, te agradecemos pela certeza da salvação em Cristo Jesus. Te agradecemos porque tenho certeza que o Senhor está aqui conosco e está ouvindo a nossa oração. Então, Pai, eu suplico, por favor, cuide do teu povo que aqui está. Cuide das necessidades de cada um. Se precisa sarar problemas no relacionamento, que o Senhor sare. Se seja problema de saúde, que o Senhor sare. Seja qual dimensão do problema, Deus, coloque a tua mão e que seja feita a tua vontade. Pois temos a certeza que a tua vontade é o melhor para cada um de nós. Nos abençoe, nos dê um bom sábado, em nome de Cristo. Amém.